Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado a todos. Então vamos para um estudo. Aula 628 pelo YouTube é 256. Primeira parte é perguntas e respostas. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, casada, 43 anos. Estou desempregada há 5 anos, tenho pano branco, entre aspas, na nuca, lateral das orelhas e ombro. Eu me sinto inferior às outras mulheres. Estamos com o apartamento à venda há 2 anos, mas não conseguimos vendê-lo. Meus pais e meus sogros são falecidos. O que fazer para resolver essas situações? Bom, pelo detalhe de dizer que é na nuca, eu tive que pesquisar o que é esse pano branco, que eu não conhecia essa terminologia. Então vamos lá. Você precisa dar mais atenção, dar mais amor, a gratidão aos antepassados. Quando se trata do problema aqui na nuca, significa que tem algum antepassado que ainda está em ilusão e geralmente esse antepassado morreu, mas não sabe que morreu, pensa que está vivo. Então é por isso que é fundamental não esquecer de dar atenção, amor aos antepassados. Salve-os, ajude-os, que quando eles se iluminarem, eles vão te ajudar também. Então cuidar dos jazigos dele, providenciar a limpeza, visitá-los 2 a 3 vezes por ano, levar balde, detergente, vassoura e deixar bem limpo, ok? A superfície. E leve flores verdadeiras. E em casa, leia a sutra diariamente para os antepassados. Durante 3 meses, faça o seguinte, leia duas por dia, tá? De manhã, chuva de néctar, e à noite, palavra do anjo. Ou então, 2 vezes, chuva de néctar e uma palavra do anjo. Depois de 1 mês, mais ou menos, você já pode fazer, se não fizer à noite, não puder fazer à noite, já fez pelo menos a parte da manhã. O importante é que você, beneficiando os antepassados, veja que dar alegria, dar amor, quem dá recebe, principalmente com os antepassados. Eles vão te retribuir, com certeza, se você fizer isso, a visitá-los, levar flores, e em casa ler a Sutra Sagrada. Com certeza eles vão te retribuir. Okay? Mas não fique pensando que você vai fazer isso por desejando a retribuição. Automaticamente eles não vão esquecer de quem está o ajudando. Então providencie o registro espiritual para todos eles, inclusive para os antepassados colaterais. Os antepassados colaterais são os seus tios avós, por parte do pai e da mãe também. Então, muitas vezes tem um tio que amava muito, uma tia que gostava muito, e estão esquecidos, estão abandonados, por isso que é importante providenciar registros espirituais para eles, ok? Pergunta número 2. Venho de uma família cheia de raiva, mágoa, sou a caçula de 16 irmãos, eu e 2 irmãs fomos molestadas pelo pai e irmãos. Casei-me com 13 anos, com o primeiro namorado e tive uma filha. Logo nos separamos, mudei de cidade, casei novamente e tive um filho. Meu casamento era cheio de brigas e bebidas. O pai do meu filho era muito ganancioso e não quer nos dar nada e fomos para a justiça. Meu filho não aceita a situação e é revoltado. Tento apaziguar a situação. Hoje o pai dele está numa casa de repouso, sem movimento, sem andar. Ficou doente e os médicos não conseguiram descobrir o que ele tem. Nosso filho tem ansiedade e ficou com traumas da infância e o que devo fazer? Bom, esse caso desse seu ex-marido, ele está nessa situação porque ele causou sofrimento. Isso, não pense que isso seja assim uma forma de vingança de sua parte, que você está desejando que ele passe isso. Não pense dessa forma, não. Simplesmente ele tem que entender aquilo que nós já estudamos, o caso de um senhor espadachim lá no Japão, foi receber orientação do mestre, um amigo
levou para receber a orientação do mestre, e esse espadachim havia dito com tanta euforia, com tanto ego, entusiasmo, que havia matado 22 pessoas, que havia matado, degolado tantos bois, e até matou assim, simplesmente por matar, sem que a outra pessoa tenha feito alguma coisa para ele. Então, um dos fatos que ele contou, com muita euforia, é que ele estava em outro país e falou para o amigo, quer ver como eu sou rápido na espada? Um rapaz estava passando do outro lado da rua, ele atravessou a rua e golpeou esse rapaz que não tinha feito nada para ele, golpeou, ele guardou a espada antes que ele caísse, para demonstrar como ele era ágil. E o mestre ficou sem saber o que falar, nem saber o que falar, e não falou nada, e no dia seguinte esse amigo desse senhor aí foi reclamar com o mestre. Eu trouxe meu amigo, esse senhor, e o senhor não falou nada. E antes, no dia que ele orientou esse senhor, ele vendo aquele senhor com muita dificuldade, ele falou, sem conhecer a pessoa, o mestre Masaru Taniguchi disse para ele, o senhor causou sofrimento para muitas pessoas, hein? O senhor causou sofrimento para muitas pessoas, pelo estado que ele estava, e realmente depois, na hora que ele foi contar como que estava, o mestre não falou nada. No dia seguinte, então, esse amigo desse senhor foi conversar com o mestre, reclamar com o mestre, eu trouxe aquele senhor, porque estava sofrendo, o senhor não falou nada para ele. O mestre falou, fala o quê? Eu não tinha o que falar. Mas por quê? Porque ele não havia se arrependido nada do que ele fez. Ele não tinha o mínimo senso de pena, de dó, de compaixão pelo sofrimento que ele causou para outras pessoas. Ele não tinha se arrependido, então não adiantava falar. É como se falasse com uma parede, com uma porta, não ia resolver nada. Então, lembrando esse caso, é que existem pessoas que colhem certas situações porque plantou. Então, vamos à sua resposta. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais e reserve a leitura, reveze esse mesmo livro, seu filho também seria bom ele ler. Então, diga para ele, mamãe e você temos o mesmo problema, eu sofri com meu pai, você sofreu com seu pai. Então eu aprendi, diga para ele, eu aprendi o caminho para alcançar a felicidade é simplesmente perdoar, não tem outro caminho, perdoar e manifestar o amor ao próximo. É isso que Jesus Cristo ensinou, falou, mas poucos entenderam, né? Então, aí continue conversando com seu filho, diga o seguinte, vamos ler esse livro, vamos fazer o seguinte, se a mamãe ler na parte da manhã, a parte fica para você ler, a parte da tarde você fica lendo. Ou então, se você desejar ler na parte da manhã, mamãe lê à tarde ou à noite o mesmo livro. Só que deixa marcado onde você parou na leitura, ok? Isso é fundamental dizer para o seu filho. E diga também, vamos agradecer, vamos perdoar, e assim, somente assim que nós podemos alcançar a felicidade, porque seguir o caminho de Deus é seguir o caminho do amor, e o amor se manifesta perdoando, é o único caminho. Aí ele vai começar a pensar, vai começar a analisar, pode ser que na hora ele fale não, mas se você continuar, ele vai pouco a pouco também tomar a decisão de fazer. E continuando, diga o seguinte, eu aprendi o porquê que nós nascemos, eu sou filha do meu pai, por que você é filho do seu pai? Porque entre eu e meu pai, há um karma, entre você e seu pai também tem um karma, ou seja, eu aprendi que nós somos regidos por essa lei do karma. Essa lei é a seguinte, quem planta colhe, quem dá recebe, se tem causa, porque se tem causa vai gerar um efeito, se tem efeito é porque tem uma causa. Explicando isso, ele vai começar a entender. Então, numa encarnação anterior, eu devo ter causado muitos problemas, muito sofrimento para meu pai, e você também deve ter causado para o seu pai. Então vamos praticar a oração do perdão para limpar tudo isso. Praticando a oração do perdão 30, 40 vezes, 50 vezes por dia, você praticando para o seu pai, eu vou praticar para o meu pai, e aí você vai ver que a situação vai começar a mudar, melhorar, você vai sentir um alívio por dentro, você não vai mais sentir revolta, ódio, simplesmente limpar, porque pensando na vida passada, você diga, papai me perdoe, e pensando na vida presente, você diga, eu te perdoei,
Então, é dessa forma que vocês vão estabelecer uma verdadeira paz. E o caminho da felicidade só tem esse lado, o caminho do amor. Só tem essa trilha para ser feliz, é manifestar o amor. Pergunta número 3. Faço todos os dias a meditação Shinsokan e leitura da Sutra e livros da Seichonoye. Queria progredir na vida, ter um ótimo emprego, o que devo fazer? Bom, você está fazendo certo. Agora, você não mencionou se está lendo a Sutra para os antepassados. Está fazendo Shinsokan e lendo as Sutras e livros da Seichonoye. Então, se não estiver fazendo, ofereça para os seus antepassados a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E leia o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, com muita atenção, e verifique realmente, lendo, se você já está praticando aquilo que está sendo explicado no livro. Por exemplo, o mestre cita 2 vezes no livro sobre a importância de cuidar dos jazigos dos antepassados. Não é somente visitar e acender uma vela e voltar, não. Vá, já providencie a limpeza. Se você não quiser contratar alguém para pedir para lavar lá, dá R$10, R$15, a pessoa lava, limpa o túmulo, aí leve flores. Mas se você puder fazer assim, você mesmo, eu quero fazer assim como eu fiz até os 73 anos eu fiz, né? Mas depois meus filhos falaram, não, deixa pai. Aí eles começaram a subir no túmulo, limpar, lavar direitinho, todos eles querem colaborar. Isso tudo é muito importante, tá? Muito importante porque, por exemplo, um dos meus filhos começou a prosperar muito quando ele começou a seguir esse caminho. Começou a visitar o túmulo antepassado, começou a ler a Sutra em casa, aí ele começou a prosperar. E outra coisa, viva em harmonia em casa. Viva em harmonia em casa. É muito importante viver em harmonia. E ame seus pais. Se eles estiverem vivos, faça-os felizes. Na Bíblia consta, honre seu pai, honre sua mãe. Honre teu pai e honre tua mãe. Se eles estão vivos, dê alegria para eles. Dê alegria para eles. Se eles estão vivendo com uma aposentadoria muito pequena, de vez em quando leve um arroz, feijão, alguma coisa de mantimento, para que possa ajudar no orçamento deles, ok? E outro detalhe, leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1, atentamente, e põe em prática o que ensina o livro. Se você praticar e entender, você vai realmente prosperar, assim como muitas outras pessoas prosperaram lendo esse livro. E se você for casado, viva em paz e harmonia. Faça sua esposa feliz, colabore em casa no que for necessário. Mesmo que você tenha trabalhado de dia, e ela também, mas ela, muitas vezes pode ser que ela tenha trabalhado menos, mas o que puder fazer, faça. Lave a louça, ajude a cozinhar, ou então fala, hoje o que vai fazer a janta sou eu. Mesmo que você faça um arroz e frita um ovo, tá bom, já fez alguma coisa. Pelo menos fez. E pouco a pouco vai aprendendo a fazer outras coisas. Faça seu sogro e sua sogra felizes, né? Em harmonia. Assim é o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade fazer alguém, fazer o próximo feliz. E lendo o Convite à Prosperidade, pondo em prática, com certeza vai aparecer um ótimo emprego para você. Aparecendo um ótimo emprego, você tem que trabalhar como se fosse o sócio da empresa, com muita dedicação, chegue antes do trabalho, pergunta, se interesse, esteja em harmonia com tudo e com todos, não critique mentalmente ninguém, agradeça com quem você está trabalhando, os seus superiores, os seus colegas, agradeça pelo trabalho que você tem. E também não tenha pressa de ficar, quando faltar 5 minutos para terminar o expediente, não fica onde você marca o cartão, esperando dar o sinal. Não, trabalhe até o momento, até o fim. Por exemplo, na empresa onde eu trabalhei 25 anos, muitas vezes eu ouvi uns colegas dizendo para o chefe, chefe, cheguei aqui, 8 horas eu cheguei aqui. Ele falou, olha o que diz no contrato de trabalho, 8 horas é o horário do início da jornada de trabalho, então 8 horas você já devia estar trabalhando. Então ele falava sorrindo, as pessoas falavam, é verdade, você lembra que você assinou esse contrato? 8 horas é o horário que você já devia estar trabalhando. Então a pessoa chega 8 horas e fala, não, cheguei no horário. Não, chegou atrasado, porque você devia ter chegado pelo menos 1 minuto antes. Mas é importante chegar bem mais cedo, né? Chegar mais cedo, dedicar, fazer com que toda a dedicação, todo o amor que você fizer, o seu superior vai ver tudo isso, né? E você vai ter uma vibração de harmonia, de paz, e vai cativar todo mundo.
e assim virá a promoção também. Pergunta número 4, 40 anos, solteira. Quero me casar e ter a minha família. Gostaria de saber por que não consigo ter um namoro, um relacionamento sério. Bom, primeiro, sorria e ria. Sorria e ria mais. Não fique, e outro detalhe, não fique com a mente voltada para o passado. Se no passado você sofreu, teve alguma decepção amorosa, não fique lembrando aquilo que já aconteceu. Passado é passado, esqueça. Okay? E outro detalhe também, é fundamental que as mulheres tenham um charminho. Charminho de, por exemplo, eu tive um funcionário que era muito bonito, e as meninas ficavam todas atrás dele. Tão bonito que ele foi convidado por uma empresa que tira fotografia de rapazes para fazer propagandas, revistas, outras coisas a mais, jornais. E ele foi convidado para ser esse manequim, para ser essa pessoa. E aí um dia ele me disse, ele falou: chefe, eu não gosto das mulheres que vêm atrás de mim, paparicando. Eu gosto de conquistar, Então, veja aqui como que é o pensamento dos homens. Quando é muito assim, a mulher se faz de fácil, não tem graça, não tem interesse, não se interessa não. Mas quando o homem fala uma coisa, tem uma música em espanhol, um bolero que diz quizás, né? Quando eu te pergunto alguma coisa, você fala, converso, vamos sair, você responde, quem sabe, talvez. Pergunta outra coisa, vamos sair, talvez. Vamos namorar? Talvez. Aí nesse bolero de você precisa tomar decisão, né? Até quando eu vou ficar sofrendo por causa disso? Então, da mesma forma, esse charminho de se fazer difícil, o homem valoriza muito mais, tá? Então, esse é o detalhe. Então, sorria mais, ria e sorria, fique com a mente, saiba ouvir as pessoas, seja atenciosa com as pessoas. Agora, se você não consegue sorrir, tem alguma coisa que te está impedindo você sorrir, de você ser agradável, de ser uma pessoa que atrai a atenção de todas as pessoas, seja o sexo masculino ou não. É uma vibração negativa que ainda está emanando do seu interior por causa da infância triste que você deve ter passado, se isso aconteceu. Por isso, procure apagar aqueles momentos e pense no presente. Pense, compare, veja bem a sua situação com outras pessoas que estão em outros países, que não têm o que comer, que estão pobres e não têm o conforto que você tem, não tem casa para morar. Tem alguns que moram na rua, não é somente no Brasil não, eu vi isso em outros países também. Então, você tem um lugar para morar, tem uma casa, agradeça pelo fato de você poder enxergar, de você poder ouvir, de você poder andar, né? Todos esses detalhes é fundamental para você dizer, eu sou feliz, eu tenho gratidão, muita gratidão, muito obrigado, né? E se você tivesse nascido no Haiti, por exemplo, se você tivesse nascido na Venezuela, por exemplo, nessa altura, como é que você estaria hoje? Talvez passando fome, passando necessidade, não é verdade? Então, agradeça, sorria mais e se você passou por decepções amorosas, pare de pensar no ex e para receber é preciso dar. Chegando em casa, faça seus pais felizes, sorria para o papai, sorria para a mamãe, agradeça a papai, agradeça a mamãe, assim automaticamente virá uma outra pessoa. Se você tiver bronca do seu pai, e se você é aquela pessoa que fica somente tendo aqueles pensamentos de criticar os homens, isso não é bom, porque se você sempre fica com uma certa aversão por homem, aversão por homem, criticando os homens, homens são todos assim, se você é o tipo da pessoa que diz isso, automaticamente você estará afastando, inconscientemente, que os homens cheguem até você. Mas se você entender, tanto os homens como mulheres são filhos de Deus, obrigado, aí as pessoas vão captar a sua vibração e vão chegar até você, certo? Mesmo que você tenha trabalhado durante o dia, chegue em casa, ajude mamãe, ajude papai. Isso vai te dar uma alegria muito grande, uma paz interior. E não pensa que isso seja sacrifício. O
que seus pais, durante a sua infância, o tempo que você era bebê, você chorava no meio da noite, você pedia mamadeira, ou então sua mãe, seu pai tinha que trocar a fralda, eles não faziam reclamando, não. Dava banho, e ainda falava, minha filha querida. Então, isso tudo aconteceu com você, tá certo? Então, quanto mais você agradecer, melhor será. Tá bom? Então, vá em frente, agradeça e imagine que já chegou essa pessoa. Muito obrigado. Olá, eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza da Seichonoye e quero convidar você para participar do Seminário do Perdão nos dias 12 e 13 de outubro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Quem não perdoa ao próximo, não perdoa o seu próprio coração. Conceder o perdão é um caminho maravilhoso para construir uma nova vida, uma vida afetiva, profissional e pessoal cheia de sucesso. Informações no portal da Seichonoye do Brasil, www.sni.org.br/seminários, e nós também estaremos à sua disposição através do WhatsApp 11 5014 2217. Espero você na Academia de Ibiúna nos dias 12 e 13 de outubro de 2024. Venha participar deste seminário que será transformador. Junte-se a nós e dê esse passo importante em direção a uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Então, para fazer uma pergunta, mande para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. É o e-mail estudoaverdadedavida, tudo junto, sem hífen, sem espaço, estudoaverdadedavida@sni.org.br. Então vamos aos tradicionais abraços. Um abraço para nosso amigo Antônio Carlos Barbosa, esposa e filhos, lá do Distrito Federal. E Antônio Carlos, preletor Antônio Carlos, é aquele que consta o relato no meu livro Iluminando Seu Caminho, de Procurador-Geral da República. Nosso amigo Raimundo Nonato, lá de Porto Velho. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, que Deus abençoe. E lá do Rio Preto, São José do Rio Preto, Elizabeth Aparecida Jorge. Lá de Maceió, Biraci Medeiros, Anhandideua, Bete Maria, Distrito Federal, Márcia Cleive, Mirandópolis, Elizabeth Ogassawara, Tocantins, Lourivan Castro, Campinas, Chapadão, Elza Ferreira, São Paulo, Maria Flora Cunha. Muito obrigado a todos. Então vamos para a Verdade da Vida 38, página 37, dia 29 de julho. Na vida dos praticantes da Seichonoye, é importante que haja a unidade entre coração, palavra e ação. Unidade entre coração, palavra e ação. Cristo disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 16. Então veja bem, na vida dos praticantes da Seichonoye, o importante é que haja unidade entre coração, palavra e ação. E não compreendeis que tudo que entra pela boca é o que contamina o homem. Tudo aquilo que sai pela boca, é que contamina. Tudo que entra pela boca não é o que contamina, mas aquilo que sai pela boca, as palavras que saem pela boca. E o que sai pela boca é o que está no coração. Quando você profere uma palavra, você diz alguma coisa para a pessoa,
momento de raiva, mágoa, tristeza, é aquilo que está dentro do seu inconsciente. É aquilo que está dentro do inconsciente. Veja uma coisa que nos anos 60, 61, eu estava participando do seminário na academia, aí subiu, do seminário dos jovens, aí subiu um rapaz que ele disse o seguinte: eu sou da cidade tal, no passado eu era um sujeito, era um sujeito incorrigível e tal, e eu fui playboy, foi isso, foi aquilo. Aí de repente ele soltou um palavrão. Aí continuando, a turma deu risada, e ele continuando, aí soltou outro palavrão. Quando ele desceu, o pessoal disse: olha, você falou 2 palavrões. Ele falou: eu falei palavrão? Então veja, quando ele disse que no passado ele foi uma pessoa assim, incorrigível, foi playboy, andava com as pessoas de má companhia, e soltou um palavrão, porque tinha gravado no subconsciente o hábito de falar palavrão. O hábito de falar palavrão estava no seu subconsciente. Por esse fato aqui, aquilo que você fala dentro de você, aquilo que você procura mesmo fazer, uma cara bonita, uma cara sorridente, mas de repente vem aquela irritação, e você esbraveja em casa, porque você é idiota, não sei o quê, e perde o controle, é porque existe essa revolta dentro de você. Existe essa revolta dentro de você com relação a papai, com relação a mamãe, com relação à infância, e tudo isso é porque está dentro de você, está dentro do seu coração. Então, Nômade dos Praticantes da Seichonoye diz o seguinte: agradeça a todas as pessoas, coisas, agradeça a todas as coisas do universo, agradeça a todas as coisas do universo. Agradeça a papai, agradeça a mamãe, agradeça irmão, irmã, vovô, vovó, tios, todas as pessoas. Agradece, agradece, agradece. E aquele sentimento que você guarda contra o irmão, contra o papai, contra a mamãe, vão começar a se amenizar, 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 amenizar. Vai substituir aquele sentimento de revolta por sentimento de gratidão. Aí no segundo diz, conservar sempre o sentimento natural. Conservar sempre o sentimento natural. Lembre de quando o Brasil foi descoberto. Por que a nave de Pedro Álvares Cabral veio parar nas costas, no litoral do Brasil? Porque era caravela e estava uma calmaria. Uma calmaria, não havia vento para soprar para que as velas pudessem deslocar o navio. Então, naqueles dias, a calmaria, você olhando para o mar, aquela mar calma na superfície, tranquilo, é assim que você tem que ficar. Esse é o sentimento natural. Esse sentimento natural que você deve manter. Manifestar amor em todos os atos. Manifestar amor em todos os atos. Você acordou, fala bom dia para o papai, bom dia para a mamãe, bom dia para o cônjuge, bom dia para todas as pessoas. Agradeça, abençoe a família, diga todos os dias, Deus abençoe, oriente, protege cada pessoa da sua família. Eu faço todos os dias isso daí. Eu faço todos os dias essa bênção. Deus abençoe, oriente e protege a minha esposa, abençoe e protege a mim, abençoe e protege a minha filha, abençoe e protege o genro, abençoe e protege os 2 filhos. Digo nome por nome. Abençoe e proteja o meu filho, a nora, as 2 filhas, abençoe e protege a outra filha, o marido, os 3 filhos, abençoe e protege, abençoe e protege. E aí visualiza aquela luz envolvendo toda a nossa família. Manifestar amor em todos os atos. Manifestar amor em todos os atos. Você fez uma coisa, um bolo, por que não dá para o vizinho, por que não dá para outra pessoa, né, uma metade, ou faz um outro bolo de uma outra forma, não é verdade? Manifestar amor em todos os atos. E se você estiver, pelo menos eu faço isso, eu estou andando na calçada e vejo uma casca de banana, um vidro, eu vou empurrando para o lateral para ninguém escorregar naquela casca de banana, para ninguém pisar naquele vidro. E eu faço isso todos os dias. O professor Seiichi Taniguchi, quando ele descia
do metrô, ele colocava uma luva e do caminho do metrô até a sede central, a sede internacional, ele colocava, ia pegando cada lata, cada coisa no lixo, na cesta, e depois chegava na sede, colocava no lixo. Isso manifestar amor em todos os atos. Você está andando de carro, toma um refrigerante, joga pela janela aquela latinha. Não, manifestar amor em todos os atos. Manifestar amor em todos os atos. Você chega em casa, vê um papel aqui, não finge que não viu, viu uma coisa lá, não finge que não viu, e vá colocando em prática tudo isso. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca só as partes negativas. Ao invés de você ver a parte negativa e ficar criticando, veja o lado bom, ok? Você vendo as partes negativas e ficar criticando, aí que vai dar problema de artrite, artrose, dor no joelho e outras coisas mais. Anular totalmente o ego. Anular totalmente o ego. Então, nessa anulação do ego, você discorda do seu cônjuge e surge aquela discussão. Dia seguinte você não conversa com ele, outro dia você não conversa com ele, terceiro dia você não conversa com ele, quarto dia você não conversa com ele. Isso é coisa do ego, não saber perdoar, não saber tomar iniciativa, se apegar àquilo que aconteceu. Então, ontem foi ontem, hoje é hoje, e começa como se tivesse apagado tudo isso, fala, bom dia, muito obrigado, bom dia. Né? Ele fala, bom dia. Tudo isso é fundamental para que você anule o ego. Anule o ego. Não porque você não. Saiba ouvir, saiba ser atencioso. Isso é muito importante. Saiba ouvir o outro. Quando nós ouvirmos o próximo, quando nós ficarmos atentos àquilo que o outro fala, nós seremos felizes. Então veja no passado, aquilo que estão ainda nos livros da Seichonoye, sobre o fato do homem e a mulher, então o homem ser superior que a mulher, né? Isso é coisa do passado. O próprio mestre, se ele estivesse hoje aqui, falaria diferente, né? Falaria diferente. Então, o fato de você entender que a mulher não precisa ser submissa, mas, da mesma forma, também não precisa submeter o homem à sua submissão, simplesmente mantém esse pensamento de manifestar amor ao próximo. Quando você começar a entender, de respeitar o próximo, ouvir o próximo, o seu filho vai ficar curado, tudo isso vai manifestar o amor ao próximo, porque pensamentos sentimentos do cônjuge faz com que o filho se adoeça. Fazer da vida humana uma vida divina e avançar sempre crendo na vitória infalível. Avançar crendo sempre na vitória infalível. Começou o empreendimento, não fique vacilando, será que vai dar certo, não vai dar certo? E se não der certo, o que eu vou fazer? Não, vai dar certo, e vai em frente, ok? Então, avançar sempre na vitória infalível. Isso, por exemplo, houve um período que o time estava perdendo e a torcida começou a gritar, eu acredito. Aquilo incentivou os jogadores. E os jogadores foram para frente e empataram o jogo e venceram o jogo. Eu acredito. Quando você diz para o seu filho, eu acredito em você, você vai ser um grande homem, isso é muito importante do que dizer, você não tem jeito, você vai ser burro, você vai puxar carroça, não sei o que, como dizia ano passado. No passado dizia, você vai puxar carroça, você é burro, você é idiota. Essas palavras ficam fortemente gravadas no subconsciente da criança. E a criança cresce, e depois fica aquele complexo. Eu sou burro, eu não acredito em mim. Mas se você disser, eu acredito em você, vai em frente, aí realmente você vai superar o problema. Iluminar a mente praticando todos os dias a meditação em Shin-Sokan. Todos os dias sem falta. Então, por isso que na vida dos praticantes da Seichonoye, importante é que haja unidade entre o coração, a palavra e a ação. Não adianta falar bonito se você não pratica o que você está falando. Não adianta falar bonito se você não sente aquilo dentro de você.
E para você sentir aquela paz interior e ver o lado bom da outra pessoa, para você sentir amor ao próximo, diga, eu sou filho de Deus, eu sou amável, sou harmonioso. Eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso. Leia os livros da verdade, leia a verdade em orações todos os dias, por exemplo. Cada dia uma oração, ok? Então, aí o Cristo disse, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai é o que está no céu. Nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor é que vai para o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está onde? Está na revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Reconcilia-te com todas as coisas da terra significa agradecer a todas as pessoas, coisas e fatos. Agradece papai, agradece mamãe, agradece teu marido, tua mulher, agradece teus filhos, agradece a todas as pessoas. E é assim que você estará em harmonia total. Então, esta é a vontade de Deus, é manifestar a paz, o amor, a reconciliação. E por isso que Deus é amor, o amor tudo resolve. Então, quando você está numa situação difícil, veja se você não está em conflito com alguém. Aquele caso que eu citei no livro, um dos livros meus, da nossa gratidão, um dos últimos livros, Oração tem força, oração tem poder, do caso das pessoas que estavam magoadas e não conseguiam prosperar, outro não conseguia emprego, outro que estava, um cameraman que estava, era freelancer e trabalhando assim por dia, por jornada, e quando ele ouvindo essa palestra que eu estava fazendo, ele estava com a câmera, filmando, e ele disse, é verdade, faz 5 anos que eu fui despedido da empresa que eu trabalhava, o meu chefe dispensou todos os 10 cameramans e eu estou guardando mágoa dele até hoje. O que eu ganho com isso? Ele, na hora da minha palestra, ele ficou pensando nisso. Se eu encontrá-lo amanhã, eu vou voltar a ser amigo dele, vou abraçá-lo e vou, para que ficar carregando mágoa dele? Eu vou perdoar. Soltou aquele ressentimento de 5 anos. No dia seguinte foi chamado pelo RH da emissora que eu trabalhava e disse que traga a sua carteira profissional, que a partir de hoje você é um funcionário contratado em carteira profissional por essa emissora, quando ele perdoou. E da mesma forma, muitos outros casos também, de pessoas que conseguiram, até no livro está relatado, da moça que recebeu um aumento no dia seguinte dessa hora, porque ela pensou com os seus botões, realmente eu tenho a bronca do fulano, tenho a bronca de um colega lá, sem motivo nenhum. No dia seguinte a pessoa, vou colocar em prática. Isso foi na aula que assistiu na quarta-feira. Na quinta-feira, ela foi colocar em prática, chegou na empresa e falou para um colega de trabalho, por favor, você pode ficar de pé? Eu falei, por quê? Porque eu tinha raiva de você, eu tinha ódio de você. Deixa eu dar um abraço em você, eu quero ser sua amiga. Aí o rapaz ficou impressionado, falou, você tinha raiva de mim? Eu falei, porque eu também não sei. Aí abraçou o colega e 2 horas depois o chefe dela chama e fala, vem até aqui a minha sala. Ela foi e ele disse, começou a falar da empresa, falou da empresa que não estava boa e ela pensou, pronto, eu vou ser despedida. Aí o chefe, o diretor da empresa falou, não, eu vou te dar um aumento de R$1.000 porque você é uma excelente funcionária. Tudo isso aconteceu quando ela perdoou e se harmonizou com os colegas, né? Por isso vamos dar avante. O que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Aquilo que sai da boca vem do coração. Então, mágoa que você tem, guarda, ódio, raiva, mágoa, e você fica com aquele ódio, isso que te contamina seu corpo, isso é psicossomático. Então, contamina seu corpo, você fica doente e começa a ter problemas de saúde, problema disso, problema daquilo, porque aquele ódio você guardou em você. E psicossomático porque psicomente, alma, é palavra grega, e soma, em palavra grega também, que se fala corpo, significado corpo. Psicossomático, você joga para o corpo aquilo que está na sua mente. Então, se você pensa no limão, aparece água na boca. Se você guarda mágoa, ódio, o que vai aparecer no seu corpo? Tumor, doença e outras coisas a mais, ok? Então, esse é um detalhe que nós não podemos esquecer. Professor Tucuíça, que era o braço direito do mestre Masato Taniguchi,
ele tentou 3 vezes o curso, fazer o exame, prestou o exame 3 vezes para entrar na faculdade de medicina. Foi diretor do hospital e quando ele ficou doente, conheceu a Seitonê, através da mãe que deu um livro, e ele, não, leia que esse livro é do homem muito mais inteligente, muito mais inteligente. Ele começou a ler e lia assim, doença não existe, pegava a caneta e riscava, lógico, tá mentira, doença existe sim, por isso que eu sou médico. Mas quando ele leu a segunda vez, todas aquelas partes que ele tinha riscado, ele disse para ele mesmo, eu não devia ter riscado aqui, não devia ter riscado aqui. Leu a terceira vez, não devia ter riscado nada aqui, quando ele foi entendendo aquilo que o mestre estava falando, né? Por isso que ele chegou a diretor do hospital, quando ficou doente, então conheceu a Seitonê, através daquilo que ele foi entendendo no livro, a mente dele foi se corrigindo e, consequentemente, ele ficou curado. E disso ele deixou de ganhar um salário enorme, bom que ele ganhava como diretor do hospital, para colaborar com a Seitonê. Por isso, é importante que a pessoa passe a entender isso. E quando nós passamos a entender a verdade, você vai sentindo vontade cada vez mais de estudar a verdade. Por isso, na leitura subsequente, a pessoa que tocou isso despertou para a verdade. E nos dias de folgas, então quando ele veio para o Brasil, ele rezou vários dias para que o mestre, pensando, eu gostaria de ir no Brasil para ajudar a divulgação da Seitonê na língua portuguesa. Aí rezou, foi falar com o mestre falou, tá bom, vá sim. Ele ficou 2 anos. 1968, 69, foi quando eu passei a preletor. Então, ele é uma pessoa de coração muito grandiosa, né? Muito grandiosa. Aí, um dia, ele orientou uma senhora e ela disse, eu estou doente, por isso que eu não posso trabalhar. O professor Tucuíça disse o contrário. Não, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. Ela falou, não, eu estou doente, por isso que eu não posso trabalhar. Não, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. Eu sei que eu estou falando, eu sou enfermeira. Ele disse, eu sei que eu estou falando, eu sou médico e psicanalista. Então, vamos ver quem está com a razão. Você trabalha onde? Aí a mulher falou, no hospital. Tá bom, tudo bem. Mas o que você faz no hospital, como enfermeira? Eu trabalho no departamento de aborto, eu tenho que retalhar os fetos que foram abortados. Aí o professor Tucuíça falou, você gosta de fazer isso? Não suporto. Falou, por isso que você ficou doente. Você não quer fazer isso. Por isso que você criou uma doença para não fazer. Então, aí ela entendeu por que ela mesmo inconscientemente criou a doença, porque ela não queria fazer isso. Okay? Então, são detalhes que a pessoa não vai... Começa a entender depois como é que é o mecanismo da nossa mente. Por isso, por esse fato é que nós vamos compreendendo e corrigindo certos hábitos, certos princípios de pensamentos. E o outro detalhe está no livro do mestre, de um senhor que não queria ir na casa da sogra. A esposa falou, vamos lá, e ele não queria. Com muita má vontade, ele saiu e no caminho ele quebrou a perna. Acabou não chegando. No outro livro, esse não é da Seitonê, no outro livro que é interessante, sobre psicologia, escrito por um psiquiatra, e um senhor, naquele tempo que as pessoas tinham que... época da fantasia, que os homens fantasiam uma coisa, iam na casa da amiga, aí a esposa falou, vamos lá, vai ter um baile de fantasia, e o marido não queria ir. Aí, vamos lá, e ele falou, tá bom, tá bom, falando pelos dentes, tá bom, eu vou. Aí naquele tempo usava-se baú, ele foi abrir o baú, procurar roupa, depois fechou, aí precisou abrir outra vez, não lembrava onde ele deixou a chave, e procura, e não conseguiu abrir o baú, o tempo foi passando e acabaram, tanto ele como a esposa, acabaram não indo nesse baile de fantasia. Depois que acabou no dia seguinte, ele abriu, não sei como que abriu o baú, a chave estava dentro. Ele não queria ir, por isso que inconscientemente ele jogou a chave dentro do baú e fechou o baú, inconscientemente, porque não queria ir. Então, muitas vezes a pessoa culpa outra pessoa, mas ela mesmo que preparou aquela situação. Não é verdade? Então, por isso que teve um período, quando assumi um setor, e era muito comum
as pessoas que ficavam digitando o dia inteiro tinham tendinite. Ficavam com tendinite, se afastavam, ia para o médico, ficava 2 dias em casa. Mas quando eu passei a supervisionar essa área, nunca mais tiveram tendinite. Mas por que tinham tendinite antes e agora não tem mais? Porque trabalhava com insatisfação, reclamando, com bronca. E quando trabalha com alegria, não acontece esse problema, verdade? Por isso que o Cristo falou que contamina o que sai pela boca. E isso o Cristo falou há 2000 anos. E a doutora Flanders Dunbar disse: a saliva muda de química de acordo com o humor da pessoa. Muda de química de acordo com o humor da pessoa. Esse humor é um sentimento que vem de onde? Vem de dentro dela. Vem por quê? Porque foi gravado. Foi gravado o sentimento de raiva, de ódio, e ela não eliminou ainda. Então ainda está no seu inconsciente. Por esse fato é que quando as pessoas substituem a reclamação, a vontade de xingar, de odiar as pessoas, por um sentimento de paz, amor, ela praticando, o seu inconsciente, aqueles sentimentos vão desaparecendo, automaticamente já não aflora mais aquele sentimento de raiva, já não aflora mais aquele sentimento de ódio, porque ela perdoou as pessoas. Por esse fato é que é importante colocar em prática, na vida dos praticantes da Ciência Chanoye, que ele coloca em prática. E se você tinha o hábito de reclamar, ranzinza, reclamar, só xingava, reclamava, tudo era com os outros, sempre alguém era culpado, Conheceu a Ciência Chanoye, começa a agradecer, deu uma martelada no dedo, obrigado. A pessoa que ia falar, você martela o dedo e ainda fala obrigado, porque não perdi o dedo, muito obrigado. E começa a perceber que é a sua mente que estava assim. E eu lembro quando tinha 12 anos, 11 anos de idade, quando eu fazia alguma coisa e caía um copo, por exemplo, e quebrou. Aí na hora eu pensava, vinha na minha mente, mude o pensamento. Se quebrou o copo porque a sua mente não está em harmonia com alguma coisa, mude o pensamento. E realmente é isso que faz com que você possa corrigir pouco a pouco, conhecendo a si próprio. Por que muitas pessoas foram salvas pela ciência mental ou pelo pensamento iluminador positivo, volta posteriormente a ter problemas e acaba se afastando do ensinamento. A pessoa conheceu o ensinamento muito maravilhoso e acaba tendo problema pessoal e acaba se afastando. William James disse o seguinte: a melhor forma de arrependimento consiste em seguirmos de todo o coração o caminho de Deus. Segue de todo o coração o caminho de Deus. E rompermos completamente a nossa relação com os pecados de até agora. Então a pessoa ainda carrega sentimento de culpa, carrega sentimento que eu pequei, e passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas fica carregando aquele sentimento de culpa e fica sofrendo com aquilo. Enquanto ela não tirar esse pensamento, enquanto não tirar do seu subconsciente esse pensamento de que eu pequei, e compreender que é filha de Deus e que Deus não está cobrando nada dela, e que errar, todo mundo na Terra errou, todos os santos, todas as pessoas que foram evoluindo, se tornaram santos, também erraram, também pecaram. É isso que Yogananda fala. Então nós temos que aprender a perdoar, não somente os outros, mas aprender a perdoar a si próprio. Aprender a perdoar a si próprio. A ideia que as pessoas têm, aquilo que eu aprendi na infância, quando estava na escola primária, e a professora que dava aula de catecismo, uma vez por mês ela vinha lá na escola dar aula de catecismo, então ela dizia, porque você é pecador, porque você é filho do pecado, e Deus está lá em cima com um caderninho marcando os seus pecados, para um dia depois te castigar. E aquilo até hoje não esqueço. Da forma como a mulher falou, ainda falou com tanta ênfase, e todas as crianças que ouviram acreditaram que Deus está lá em cima com um caderninho marcando o pecado de todo mundo. Quantos habitantes tem na face da Terra? 8 bilhões? Como que Deus vai escrever, anotar pecado de 8 bilhões que estão acontecendo instantaneamente em todo lugar do mundo? Não acontece isso, porque Deus não tem esse caderninho, porque Deus não fica marcando o pecado de ninguém.
Deus é amor, Deus está sempre perdoando. Ele sabe que é através do erro que a pessoa vai evoluindo através dos erros que ela cometeu. Seja ela qualquer esporte. Aquele time que está evoluindo é aquele cujo técnico mostrou onde foi o erro e corrige aquele erro, mas não fica pegando no pé, como diz na gíria, não fica criticando aquele jogador que errou. Fala, vamos treinar, vamos corrigir, vamos aprimorar essa parte, vamos melhorar essa parte. Qualquer tipo de esporte ocorre isso, qualquer tipo de esporte, né? Seja lá ginástica, seja lá o que for, sempre procurar analisar onde foi o erro e corrija aquele erro. Simplesmente corrija e treina da forma correta para não voltar a cometer aquele erro. Isso, em qualquer sentido, qualquer trabalho, qualquer esporte, deve ser feito dessa forma. Aí diz o seguinte, eles entram em contato com o pensamento positivo, melhoram a situação e sentem-se saciados pelas graças recebidas. Entram, começam a receber as graças, como aconteceu no Seitione, muitas pessoas recebem as graças, alcançam o que eles querem, e ficam só com o pensamento de querer receber, Esquece de dar ao próximo, esquece de fazer o outro feliz. Você recebeu, está feliz? Por que não fala, não encaminha a pessoa para que ela também possa ser feliz? Você ganhou uma revista, ficou feliz, resolveu o seu problema, por que também não dá uma revista para alguém? Ou 2 revistas para alguém? Faça alguém feliz. Quando iniciamos essa aula, era presencial na sede central, o salão ficava com 250, 300 pessoas toda quarta-feira. E sempre alguém que recebeu uma graça, ele comprava 10 livros, 15 livros. Quem participou dessas aulas presenciais lá na sede central lembra desse fato. Sempre havia um sorteio de livros. Alguém que comprou uma pilha de livros por gratidão, então mandava sortear, mas ele não se identificava. Ou ele ou ela não se identificava quem foi. Falou, isso daqui é para sortear para as pessoas que estão aqui presentes. E sempre alguém fazia isso. Verdade? Então são pessoas que procuravam fazer feliz o próximo. A única coisa que podemos preservar de fato é que nós damos aos outros. Suponhamos que alguém conheceu a verdade e conseguiu eliminar suas dores, doenças e infelicidades através da aplicação da verdade. Nesse caso, isso não tem muito valor porque a verdade foi usada só para fim egoístico. Eu quero saber como é que eu faço. Recebe a graça, muito obrigado, Seitione. Mas ela recebeu, e por que não faça o mesmo para alguém? Por que não encaminha alguém para receber essa verdade, para que possa ser feliz também? Né? Hoje, o pretor Fernando Marques contou um caso que me emocionou. Ele surgiu o nome de uma pessoa, ele na reunião falou, essa pessoa aqui é uma pessoa que me ajudou muito, porque eu fui pela primeira vez numa associação local e ela era presidente da associação local lá da Seitione, da Bahia, e falou meu nome 5 vezes. Ele ficou feliz porque ela chamou pelo nome dele 5 vezes. Ele falou, meu Deus, ela gravou meu nome e chamou pelo meu nome. Então ele se sentiu motivado de continuar participando da reunião. Aí um dia, ele chegou em casa, essa mulher, essa senhora, que era presidente da associação, telefonou para a casa dele e quem atendeu foi a mãe dele. Aí ela falou, acho que é Júlia, uma coisa assim, o nome da mãe do pretor Fernando. Falou o nome dela. E ela falou, a senhora é mãe do Fernando, né? Sim, sou. Olha, avisa o Fernando por causa disso. Aí quando o Fernando chegou em casa, a mãe transmitiu o recado. Olha, uma pessoa lá da Seitione ligou para você e falou meu nome. Você falou para ela meu nome? Ele falou, não, mãe. E como é que ela descobriu? Como é que ela sabia meu nome para me chamar pelo meu nome? Aí quando ele foi para lá, foi na reunião outra vez, ele falou, você ligou para minha casa? Liguei sim, para falar. Você chamou a minha mãe pelo nome dela? Sim. Eu vi na sua ficha qual era o nome da sua mãe, então procurei ligar e já falar o nome dela. Um detalhezinho que deixa a outra pessoa feliz. Né? Então, muitas vezes estou em um lugar e reconheço, é muito difícil reconhecer, mas quando reconheço, o senhor lembra de mim? Você é fulano lá da regional tal, da associação local? Quando acerto, a pessoa fica com um sorriso desse tamanho. E
E muitas vezes eu já ouvi o pessoal falar, ele lembrou meu nome, ele lembrou do meu caso, ele lembrou não sei o quê. A pessoa fica feliz pelo reconhecimento. Ou seja, somos regidos, em todo caso, nós somos regidos pelas leis da mente e também temos 5 desejos. O ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, desejo de ser reconhecido, desejo de ser útil, desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, de ser útil e de ser livre. E de ser livre. Por esse motivo que quando uma pessoa quer colaborar com você, deixa que ela colabore, né? Deixa que ela colabore. Então, às vezes, uma criancinha, 3 anos, vendo a mãe na cozinha, quer ajudar a mãe. E tem mãe que não tem paciência. Vai para lá, deixa eu trabalhar sozinho. Essa criança perde motivação de ajudar a mãe. Ao contrário da minha filha, que vira e mexe, o filho dela agora vai completar 8 anos, desde quando tinha 5 anos, queria ajudar a mãe, então a mãe, a Sheila, minha filha Sheila, deixava ajudar. Então ele queria ajudar, queria então colocar um banquinho para ficar na altura da pia, queria cozinhar, queria fazer aquilo. E sempre, nunca falou não. Então, agora vai completar 8 anos agora, e ele prepara o café da manhã, ele prepara o omelete por irmãozinho. Com 7, 8 anos, prepara o café da manhã. Porque aprendeu a receber o incentivo, deixou a mãe fez com que ele aprendesse a fazer, até para lavar a louça. Pode lavar, filho, põe aqui. Se quebrou o copo, não quebrou, o importante é que a boa vontade dele, se bem que ele nunca quebrou também, mas a vontade de ajudar, de aprender. Então, quando ele tinha seus 3 anos, 4 anos, ia na minha casa, abria a gaveta aqui, abria a gaveta lá, abria a coisa lá. Aí, um dia, eu abri a gaveta da minha escrivaninha, estava cheio de unhas pequenas. Eu falei, unha pequena aqui? É que tinha um cortador de unha, esse meu neto foi cortando a unha dentro da gaveta e ficou tudo lá dentro da gaveta. Achei ruim? Não, dei risada, falei, muito obrigado, né? É por isso que eles olham, o avô, a avó, uma camiseta que o pai foi escolher para me dar Dia dos Pais, ele que escolheu a camiseta. Vovô é papai com açúcar. Vovô é com papai com açúcar. Então, esse sentimento de dar atenção para o filho, deixar que o filho faça aquilo que ele tem vontade de fazer, faça, vai orientando, ele vai se incentivando, aprendendo a ser útil e vontade de aprender. E não vai ficar com aquela fobia de trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar porque quando foi trabalhar, ajudar papai e mamãe, os pais não deram atenção, não deixaram fazer. Então ele foi perder a motivação de trabalhar. Ou quando fazer alguma coisa, o pai e a mãe, ao invés de elogiar, falam, seu preguiçoso, seu vagabundo. Coisas que não deve falar. Lembre do poder da palavra, né? Não devemos guardar a verdade só para nós. Devemos compreender que se temos graça de conhecer a verdade, é para transmitirmos às demais pessoas. Eu fico assim, pensando como é gratificante uma pessoa contar um relato, dizendo que conheceu a Setionê através de uma colega que está lá presente, que ela estava passando necessidade, mas essa amiga, deu uma revista e ela comentando que foi salva graças a isso. Esse reconhecimento deixa feliz a pessoa. Então, esse caso que eu falei do pretor Fernando, as pessoas que estavam ouvindo falar, também ficaram assim, emocionadas de ver como que é dar atenção para uma pessoa, dar atenção, procurar chamar. Já no primeiro dia, gravou o nome dele, falou 5 vezes o nome dele, isso ele não esqueceu. Até hoje ele não esqueceu, depois de 30 anos, e continua tendo gratidão por essa pessoa, porque ela teve muita gratidão, muito amor, de também ligar para a casa dele e já falar diretamente chamar a mãe pelo nome dela. O detalhezinho, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Experimente fazer tudo isso, né? Aí existe uma outra situação, que essa parte é muito bonita, eu comento sempre esse texto. Nada me alegra tanto, página 39, nada me alegra tanto quanto saber que as pessoas estão se reverenciando e se amando mutuamente. Quem é que não gosta disso? Qual o filho que não gosta de ver os pais felizes se amando? Felizes, um ajudando o outro, sorrindo um para o outro. E qual o filho que não fica triste quando vê os pais brigando? Quando vê os pais brigando, de cara feia, mal-humorada,
e aquela tristeza em casa. Todos os filhos ficam infelizes. Todos os filhos ficam infelizes diante disso. Nada me alegra tanto quanto saber que as pessoas estão se reverenciando e se amando mutuamente. Nada me entristece tanto quanto saber que as pessoas estão se insultando e se odiando mutuamente. Isso deixa a pessoa triste, não é verdade? É por isso que as crianças que presenciaram essa situação de ver os pais, desarmonia, brigando, muitos deles hoje sofrem de algum transtorno, bipolaridade, esquizofrenia, algumas outras coisas, porque viram os pais em aquele conflito, em atrito, desarmonia, ficou muito forte dentro deles. Então, portanto, quando os filhos veem os pais em harmonia, eles ficam felizes também. Ficam felizes de ver os papai, mamãe felizes. Teve um caso aconteceu no Japão, de um senhor que conheceu uma moça, ele não sabia que no passado essa moça foi prostituta, e casou com ela, tinha uma filha. Aí um dia ele estava conversando num barco, num barco para alguma coisa, e ouviu a conversa entre os homens. E os homens comentando, você viu aquele caso da mulher, E eles comentando que um se aventurou com ela, outro também se aventurou com ela, quando falaram o nome dela, ele ficou atento e ficou ouvindo, essa mulher que se aventurou com um, aventurou com outro, é minha esposa. Ele chegou em casa, brigou com a esposa. Brigou feio e a mulher falou, meu querido, isso é passado, realmente aconteceu comigo. Realmente eu passei por essa situação. Mas me perdoa, é passado, já passou. Aí ele não queria saber de perdoar, e a mulher muito chateada, muito magoada, saiu de casa. E saiu de casa, ele ficou somente com a filha, e a mulher foi morar acho que com a mãe dela outra vez. E triste porque o marido não conseguiu perdoá-la. Aí um dia ele passou em frente ao oratório e viu a filhinha de 3 anos e meio, 4 anos, orando para os antepassados. Falando, antepassados, faça com que mamãe volte para casa. Faça a mamãe voltar para casa. E ele, vendo a filha orando para que a mãe voltasse para casa, ele ficou muito emocionado. Aí falou, entrou em contato com a esposa, ela voltou para casa. Aí ele viu o amor que tinha da filha, pedir para o antepassado para que mamãe voltasse. Então, pelo amor da filha falar isso, ele entendeu como era importante e aprendeu também a deixar o passado de lado. Errou, perdoou. E a esposa tinha dito, o importante é agora, eu sou feliz, eu sou sua esposa, nós temos uma filha. O importante é agora, não importa o passado. Então, isso me faz lembrar aquilo que está, na verdade, da vida, volume 7, quando o mestre cita aqui sobre uma nota de $100 amassada, vale quanto? Vale $100. Uma nota de R$100 amassada, vale quanto? Vale R$100. Não é porque está amassada, porque está velha, perde valor. Não perde valor. O valor é sempre o mesmo. O valor é a vida do ser humano que está em cada indivíduo. Muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma.
todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!